Olá, turma. E aí, tranquilo com vocês? A gente vai, mais uma vez aqui, voltar ao nosso assunto de genética, né? A gente comentou, eu comentei com vocês na aula anterior a respeito da primeira lei de Mendel, todo o mecanismo, todo o processo experimental dele, até fazer a conclusão da primeira lei. E a partir da primeira lei montada, a gente chegou nas proporções genotípicas, tá? Que é aquela constituição genética, aquela representação que a gente faz do Azão, Azinho, o Rzão, Rzinho, que foi lá no caso do formato da semente, liso, rugoso, verde e amarelo. Então, quando se trata da primeira lei de Mendel, existe um padrão de distribuição genotípica e um padrão de distribuição fenotípica específico para ele. Casos de primeira lei têm proporção fenotípica de 1 para 2 para 1 e a proporção genotípica de 3 para 1. Lembra o que isso quer dizer, né? 1 para 2 para 1 identifica que 1 tem um genótipo dominante, 2 tem um genótipo heterozigoto, seria o Rzão, Rzinho, o Azão, Azinho, e o 1 seria com o genótipo recessivo. A proporção de 3 para 1 fenotípica é porque a combinação dos homozigotos dominantes e dos heterozigotos, eles definem o mesmo fenótipo, que seria o fenótipo dominante, ou o liso ou o amarelo, no caso das representações que a gente fez na aula anterior. É evidente que, para que vocês tenham a noção do que eu vou falar a partir de agora, o vídeo anterior ele tem que ser assistido. Então, se você não assistiu, tem que voltar, procurar lá o link do vídeo, assiste o vídeo anterior e aí passa a analisar esse daqui, certo? Bom, então, a partir do momento que você tem a noção da primeira lei de Mendel, que ela, na verdade, é uma leitura do que a gente chama de meiose, certo, gente? A interpretação de Mendel, ele interpretou o conceito de meiose. Quando ele diz o seguinte, cada indivíduo é formado por um par de fatores. Esses par de fatores, eles se separam durante a formação do gameta. Bom, se eles se separam na formação do gameta, é porque existe um mecanismo de divisão celular, que a gente interpreta hoje assim, existe um mecanismo de divisão celular, em que os pares de cromossomo que contêm genes alelos, essa é a tradução hoje, tá? Ele falou fator, a gente fala genes. Então, o par de genes que estão no par de cromossomos homólogos, eles são separados durante a meiose. Então, a meiose vai levando cada alelo em seu cromossomo específico para cada uma das células resultantes. Então, se você entender, compreender como é que acontece a meiose, que é a separação daqueles pares de cromossomos, professor, não entendi o que é meiose. Eu expliquei nas aulas presenciais, eu expliquei tudo isso nas aulas presenciais e volta um pouquinho lá, tá? Pega o caderno, pega o livro, faz uma revisão rapidinha para diferenciar mitose e meiose. Mitose é o processo que vai dar formação ao indivíduo, porque ele multiplica a célula mantendo o padrão de cromossomos, e a meiose é aquela que vai reduzir ao meio o número de DNA, ou seja, separa os pares de cromossomos e depois as cromátides irmãs. Então, a noção da primeira lei, basicamente, é a noção de meiose, certo? Vocês vão interpretar como noção de meiose. Até certo momento, vários casos foram repetidos e mantinham o padrão daquela primeira lei. Proporção fenotípica de 3 para 1, proporção fenotípica de 3 para 1, sempre. Mas, a partir de alguns pontos, alguns casos não se encaixavam exatamente naquela situação da primeira lei. Então, são as variações da primeira lei. E para se estudar essa distribuição genética de transmissão de características hereditárias, analisando famílias, se fosse analisar pelo discurso, pelo texto, ficaria muito grande, muito complicado. Então, foi passado a representar as famílias de acordo com alguns padrões. Tá? Então, esse padrão constituiu o que a gente chama de heredograma ou genealogia. Às vezes, para a gente determinar a chance de determinada família, de determinado casal, ter um descendente com certa característica, a gente precisava definir uma noção que desse um percentual aproximado. Então, aí a gente tem as noções de probabilidade também para ser aplicado no conteúdo genético. Então, esse vídeo é para tratar da genealogia, das probabilidades e, possivelmente,
para o vídeo não ficar muito longo, a gente fala das variações da primeira lei de Mendel, para assim a gente ter um envio de atividades e vocês executarem e mandarem um retorno para mim. Beleza? Bom, então, dentro do conceito de genética, lembre que eu falei, aqui rapidinho. Pronto, então você tem o seguinte, então, a gente já viu a primeira lei, hoje a gente vai analisar probabilidade, genealogia e as variações da proporção fenotípica. A genotípica às vezes é igual, tá? Mas a fenotípica ela muda em alguns pontos, e de acordo com a proporção fenotípica que você observa, você define precisamente qual é o caso de genética que está sendo analisado. Se é uma dominância completa, de acordo com o padrão da primeira lei, ou se é uma das variações para essa lei do monohibridismo, né? Para casos de primeira lei, para casos que tem um par de genes sendo atuando. Então, a segunda lei vai trabalhar com 2 pares de fatores, 2 pares de genes. A primeira lei, que é a lei do monohibridismo, mono quer dizer que é um. Então, a lei do monohibridismo, trabalhar com um par de genes só, esse daí é um caso específico de um par de genes atuando na definição da característica. Bom, então, o genealogia, o que ela é, na verdade? É um mapa, tá, gente? A gente vai mapear a família, identificando cruzamentos, identificando filiação, tá? Identificando se o organismo é masculino ou feminino, tudo isso daí é feito uma leitura de acordo com o organogramazinho que é montado. Então, genealogia, tá? A gente vai tentar estudar a distribuição das características que determinam e originam os aspectos dos organismos vivos. Então, genealogia é um mapa de ligações biológicas entre diferentes indivíduos e gerações. Bom, a gente vai utilizar alguns símbolos que, ao invés de colocar o nome do indivíduo, tá? Sexo masculino, a gente representa. Tá? Então, tem alguns pontos, alguns símbolos do sexo masculino e feminino que eu creio que vocês já devem ter conhecido. Um que tem a cruzinha, tá? O outro que tem a espadinha. A gente até brinca que diz assim, o sexo masculino, a espadinha está levantada, e o sexo feminino vai ter que carregar a cruz. Tá? Então, aquela bolinha, aquele círculozinho com a cruz para baixo. Então, para o feminino, é sempre carregando a cruz e a vida segue para elas. Facilita o estudo dos mecanismos de transmissão de características hereditárias. Por que isso daí? A gente, quando for analisar a genealogia daqui a pouco, a gente vai ver que, ao invés de descrever longamente as características de uma família, quem é normal, quem é portador, tá? Quantos filhos cada casal teve, desses filhos, quais são aqueles que são portadores, da descendência, quantos gêmeos idênticos e fraternos tiveram. Então, ao invés de eu indicar em texto tudo isso daí, a gente coloca num mapa, tá? Num heredograma, na genealogia, e aí fica rapidinho, fácil de você ver a família por inteiro e aí interpretar com maior precisão a transmissão de certa característica hereditária. A gente não vai trabalhar com todas. Tá? Lembre que quando se trata de pesquisa, de ciência, a gente não pode estar analisando 2, 3, 4, 5 características no mesmo tempo, que vai dificultar. Vocês podem perceber que vocês vão encontrar questões em exercícios que, ao invés de trabalhar com uma característica sendo transmitida, trabalha com duas. Aí você acaba, muitas vezes, dificultando a sua interpretação. Se for com 3, então, aí é que se torna mais complicado. Então, geralmente, a gente coloca a genealogia, o heredograma, para analisar a transmissão de uma característica e, no máximo, 2. Mais do que isso, acaba atrapalhando e, didaticamente, não é viável. Tá, gente? A gente passa a informação para o aluno compreender. Então, se você tornar o negócio extremamente complicado, ele não vai compreender, não vai fazer sentido nenhum. A gente coloca o mais simples possível para que ele tenha uma boa noção e aí consiga interpretar direito a informação da transmissão da característica hereditária. Então, quais seriam essas representações? Por exemplo, essa daqui foi o que eu falei. Tá? Quem que carrega a cruz? As meninas aí vão saber. Quem carrega a cruz? Mulher carrega a cruz. Só que na genealogia, normalmente, a gente não trabalha com esse esquema que dá muito trabalho na hora da gente fazer escrito, né? Eu vou dar aula, sempre escrevo muito.
Então, quando a gente vai colocar, se eu for fazer essa bolinha dá muito trabalho. Então, a gente faz um círculo. Pronto, acabou um círculo, o sexo masculino a gente coloca um quadrado. Então, normalmente as genealogias elas vão ser representadas assim: sexo feminino com círculo, sexo masculino com um quadradozinho, tá? Mulher toda redondinha, homem todo quadradão. E a outra representação masculina seria essa da espadinha levantada, setinha levantada, para definir o sexo masculino. Então, ou a bolinha com a cruz, aqui em cima, ó, ou o círculo, ou o círculozinho com a seta para cima, ou o quadrado para o sexo masculino. Certo? O padrão que a gente vai usar é isso aqui. Ó. Na maioria das questões, que vocês encontram, vocês vão encontrar em provas de vestibular, ou no Enem, vocês podem encontrar essa representação que seria mais comum. E quando você tem um descendente, você tem um indivíduo que não definiu o sexo dele, não é que ele não tenha sexo, é que a gente não define o sexo dele na questão, não diz nem se é masculino ou se é feminino. O casal teve um descendente, é uma mulher, não sei, teve um descendente. Então, como teve um descendente, você não conhece se é masculino ou feminino, aí você coloca esse símbolozinho aí para poder definir esse desconhecimento do sexo do indivíduo. Bom, quando o casal vai se unir para produzir ou para reproduzir, então o acasalamento, o cruzamento, a gente coloca a ligação direta entre o meio do quadrado e o meio do círculo, tá? Direta, porque se ele vier assim, ó, levantado, aí já seria filiação, não seria cruzamento. O cruzamento é ligando os dois de forma direta, tá? Não forma retilínea sem nenhuma curvatura. Então isso daqui representa um casamento e um cruzamento. Bom, esse cruzamento, quando ele tiver um grau de parentesco maior, for entre primos de primeiro grau, primos de segundo grau, aí você pode representar esse cruzamento com duas linhas, certo? Então, cruzamento simples, comum, entre pessoas de famílias distintas, ou que você não sabe se é próximo, né? Mas aqui, quando você conhece que é uma descendência próxima, que é de grau de parentesco, como, por exemplo, primos, aí a gente chama de cruzamento consanguíneo e representa com uma ligação mais forte, uma ligação mais próxima, e aí coloca os dois tracinhos ligando a bolinha e o círculo, que representa o sexo feminino e masculino. Quando se trata da definição, né? Você vai analisar a genealogia, sexo masculino, cruzou, teve descendente, e um desses descendentes é portador de uma característica que eu estou estudando. Por exemplo, imagina aí que eu estou analisando um caso que ocorre na espécie humana também, a gente chama de albinismo, que é a falta de pigmentação na pele, a pessoa é totalmente branca, certo? Não produz pigmento no cabelo, não produz pigmento no olho, ela não pode se expor ao sol porque não tem a proteção contra a radiação ultravioleta, sempre fica muito ofuscada porque a intensidade de luz acaba incomodando em virtude dessa despigmentação ocular. Então, essa pessoa eu estou analisando. Casal normal, teve um filho portador. Bom, então, aquele filho que é portador, eu tenho que diferenciar. Eu não posso colocar portador. Tá? Aí eu vou ter que escrever na genealogia. Então, o que a gente faz? Escurece, marca, rabisca, destaca. Então, aquele indivíduo que está destacado é o indivíduo portador do caráter que eu estou estudando. Polidactilia é pessoas que têm número de dedos normais. Então, todos que têm 5 dedos, então a gente considera normalidade. Teve um 6º dedo em cada mão, aí a gente chama de polidactilia. No pé também, tá, gente? Mãos e pés. Então, essa característica polidactilia, eu vou lá e rabisco o indivíduo que tiver. Certo? Então, eu destaco o indivíduo portador do caráter a ser estudado, que pode ser um caráter dominante, pode ser um caráter recessivo, a gente vai tentar estudar nas genealogias. Então, quando você tem o cruzamento, aqui, está vendo o cruzamento, você vai puxar um tracinho aqui para baixo, e esse tracinho para baixo está identificando que é uma filiação, está vendo? Se for uma ligação direta do meio para o meio aqui, identifica um cruzamento, tá? Um acasalamento. Mas se ele tiver sustentado por um mesmo padrão, quem é que sustenta? Os pais sustentam os filhos, então está sustentando toda a filiação aqui. Então, isso aqui representa os filhos e essa é a ordem de nascimento. Primeiro, segundo e terceiro. Então, o mais velho, o do meio e o indivíduo mais novo, que foi a menina. Então, essa é a leitura que a gente vai fazer quando estiver descrevendo a genealogia, o esquema por completo. Bom, agora, se essa filiação aqui tiverem 2 filhos, observe que eu estou colocando os 2 filhos muito ligados. Não é que eles nasceram e cruzaram já, tá? Não tem nada a ver isso aqui.
é que eles têm o mesmo nascimento. Tá vendo aqui, ó? O mesmo, aqui não, aqui teve o nascimento primeiro, o segundo e o terceiro. Não é trigêmeos aqui. É primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Aqui foi um nascimento, mas desse nascimento vieram dois. E esses dois têm o mesmo sexo e estão extremamente ligados. Eles são idênticos, monozigóticos e idênticos. Então, a representação do gêmeo idêntico é assim. Se for um gêmeo fraterno, é quase isso. Mas podem ter sexos iguais, podem ser sexos diferentes e não tem essa ligação aqui no meio, tá vendo? Tá? Entre um e outro, tem do nascimento, mas não liga de um para o outro. Então, isso aqui são gêmeos dizigóticos, são aqueles que têm grandes diferenças, ou como se fossem dois irmãos nascidos em períodos alternados. Eles coincidiram nascer no mesmo período de tempo. Tá? Eu tracei aqui, não tem nada a ver, não é só um erro da imagem. Bom, então aqui um exemplo de genealogia, tá? Para que a gente identifique como é que pode ser demonstrado. Geralmente, para facilitar a interpretação da questão, a gente vem enumerando aqui. Primeiro indivíduo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, em ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? É assim que a gente vai tentar enumerar. Algumas vezes vai ser enumerado assim, porque na questão diz assim, o indivíduo 6. Ah, quem é o indivíduo 6? Está aqui. Está faltando um tracinho, tá, gente? Aqui, porque quando eu modifiquei a imagem acabou desaparecendo, mas é filiação aqui também. Então, o indivíduo 6, portador do caráter analisado, é dominante ou recessivo. Aí você analisa a genealogia e consegue identificar se a característica ela é dominante ou se a característica ela é recessiva. Certo? O indivíduo 3 e 4, teve um cruzamento entre o indivíduo 3 e 4, digamos no afirmativo. Isso aqui é cruzamento? Não, gente, isso aqui é filiação. Eles são irmãos. Certo? São irmãos gêmeos? Não, não é irmão gêmeo, porque para ser irmão gêmeo tem que partir direto de um para o outro, fazendo uma espécie de triângulo. Ok? O indivíduo 4 e 5 teve 3 filhas e um filho, sendo uma filha portador e o filho portador. Beleza? Verdadeiro? Então, essa daí vai ser a importância da numeração, para você, na questão, identificar qual indivíduo é que você está abordando. Característica dominante ou recessiva? Aí a característica para ser considerada dominante ou recessiva, a gente vai ter que analisar alguns pontos importantes da genealogia. Então, o que vai definir é o cruzamento e a filiação. Então, você vai ter que prestar atenção em cada cruzamento que tem. Eu tenho um primeiro cruzamento entre o indivíduo 1 e 2, eu tenho um segundo cruzamento entre o indivíduo 4 e 5, e um terceiro cruzamento entre o indivíduo 7 e 8. Então, um desses 3 cruzamentos tem que me dizer qual é a característica, se ela é dominante ou se ela é recessiva. Que característica é, gente? Essa daqui, ó, um indivíduo que é afetado. Quando a gente coloca assim, afetado, às vezes parece ser um caso de doença, certo? Mas pode não ser. Vai depender, por exemplo, aqui eu posso estar trabalhando com a cor dos olhos, tá? Azuis e pretos, ou escuros e claros. Não quer dizer necessariamente que seja um distúrbio, certo? Mas é um caráter que está sendo analisado, a gente chama de indivíduo afetado da característica. Só que existe uma outra forma da gente representar uma genealogia. Ela pode ser representada assim. Cada geração a gente identifica em romano. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E aí a gente não enumera sequencialmente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? A gente não vai fazer esse sequenciamento como foi aqui. Então, para cada geração, tem quantos indivíduos na geração? 1, 2, primeiro e segundo. Aqui, indivíduo 1, 2, 3, 4. Então, na questão a gente diz, o indivíduo 1, 1, o indivíduo 1, 2. São portadores no caráter e tiveram descendentes normais e descendentes também portadores do caráter. A geração 2, o indivíduo 2, 1, o indivíduo 2, 2, o indivíduo 2, 3. Aí está lá na questão, o indivíduo 2, 1 é uma pessoa do sexo feminino. Só para a gente ter uma noção como é que pode ser perguntado. O indivíduo 2,1, ele é recessivo. O indivíduo 2,2, ele é dominante. Tá? Nesse caso aí é errado, né? Uma característica que ela vai ser dominante. Então, nesse caso, a característica é recessiva e, nesse caso, a característica é dominante. O que é que vai definir recessividade e dominância? Existem alguns erros que a pessoa comete na avaliação. Seria mais ou menos assim.
O indivíduo que é portador é recessivo. Está pretinho aqui, está marcado, é recessivo. Nem sempre vai ser isso. Certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tem menos indivíduos. Então, quem tem menos indivíduos portadores é porque a característica é excessiva. Quando tem mais indivíduos normais, então essa característica é dominante. Tá? A quantidade de indivíduos na genealogia não vai definir se o caráter é dominante ou excessivo. Certo? Você pode ter uma genealogia assim, número de dedos normais, a grande parte da genealogia tem dedos normais. E é uma característica excessiva, por isso que a maioria vai ter. Então, o que é que vai definir? O cruzamento. Você vai ter que observar em ambas as genealogias, eu coloquei aqui porque uma vai ser dominante e a outra vai ser recessiva. Por que nesse caso vai ser excessivo? A gente vai tentar entender assim. Cruzamento de indivíduos que são iguais, que têm o mesmo caráter, por exemplo, aqui, ó, um é normal, o outro é portador. Não me interessa esse cruzamento, não dá para saber. Um é portador, o outro é normal. Também não me interessa esse cruzamento. O que vai me interessar é esse cruzamento aqui, ó, em que os dois indivíduos são normais e que pelo menos um deles, não sei se todos, que pelo menos um deles seja diferente dos pais. Então, indivíduos normais teve um indivíduo afetado. Aqui, por exemplo, o cruzamento 2-1, 2-2. Dois indivíduos são fenotipicamente diferentes. Tá? Então, os indivíduos são fenotipicamente diferentes. O indivíduo 2, 3 e 2, 4 também são indivíduos que são fenotipicamente diferentes. Não me interessa. Tá? Não me interessa a descendência dele, se teve mais indivíduos portadores, normal. O que me interessa é o seguinte, o casal igual, que é esse casal daqui de cima, tá vendo aqui essa aqui apontando? Esse casal daqui de cima, que são iguais, ou seja, fenotipicamente iguais, e que teve um descendente diferente. Nesse caso, o diferente é um indivíduo que tem a normalidade. Os pais são afetados. Então, esse tipo de cruzamento é que vai me dizer que o casal é dominante e o descendente é recessivo. O casal daqui, 7 e 8, é dominante e o indivíduo portador é recessivo. Então, por isso que nem sempre quem é portador vai ser recessivo. Vai depender de sua leitura e interpretação da genealogia. Então, como é que a gente faz isso daqui? Tá? Para analisar se é dominante ou se é recessivo. A gente faz o seguinte. Primeira situação é o casal normal, desculpa, o casal portador, como no caso da genealogia, na segunda genealogia, casal portador e um filho diferente. Vamos supor, tá? Que é a primeira possibilidade, vamos supor que esse casal daí, ele seja recessivo. Ah, por quê? Porque na outra questão que eu analisei é que o indivíduo era recessivo. É um dos erros que o pessoal comete. É olhar a questão anterior para definir a questão que ele está respondendo nesse instante. Gente, o que é que diz a primeira lei? A primeira lei diz assim, cada caráter, tanto da mãe quanto do pai, é definido por um par de fatores. Mas o que é que acontece com eles para formar os gametas? Eles se separam e cada gameta só vai ter um. Então, qual seria o tipo de gene presente no gameta aqui? Sempre seria o gene azinho. E aqui seria sempre o gene azinho também, porque ele vai separar e vai formar um gameta recessivo. Gente, aí se eu junto um gene recessivo com um gene recessivo, determinaria o mesmo fenótipo dos pais. Então, se ambos são recessivos, todos os descendentes teriam que ser recessivos e, consequentemente, teriam que ter obrigatoriamente o mesmo fenótipo dos pais. E esse caso aqui não tem. Então, ele não pode ser genotipicamente igual e o fenótipo ser diferente. Não pode. Tá? Então, em virtude de, se ele for igual, todos teriam que ser portadores, eu não posso dizer que o pai e a mãe são recessivos. Ora, eu defini que ele não pode ser recessivo. Tá? Isso aqui está errado. Tá? Não está correto. Então, se ele não pode ser recessivo, qual seria a outra possibilidade? Poxa, se ele não é recessivo, ele só pode ser considerado um indivíduo dominante. Agora, como é que seria esse dominante? Dominante homozigoto. Será que ele poderia, gente, ser um dominante homozigoto? Para ele ser dominante homozigoto, seria a mesma ideia de lá. Indivíduo
Qual produz o gameta? Azão. O outro produziria um gameta sempre com o gene azão, ou seja, com o gene dominante, e obrigatoriamente todos os filhos teriam que ser dominantes. Então, ele não pode ser um indivíduo homozigoto dominante, certo? Porque não teria possibilidade de nenhum nem outro, tá? Poderia ser homozigoto dominante, nem os dois, nem apenas um. Porque senão sempre teria um gene dominante e todos teriam que ter o mesmo fenótipo dos pais. Então, esse também seria uma interpretação, essa daí também seria uma interpretação errada, certo? Não pode ser recessivo, porque recessivo é homozigoto e teriam que ter todos recessivos. Também não poderia ser todo dominante. Então, qual é a outra possibilidade que a gente tem de definição de característica aqui? Bom, a outra possibilidade seria um indivíduo homozigoto, ou azão, azão, ou azão, azinho, e o outro indivíduo heterozigoto. Bom, se eu definir que esse daqui é uma característica dominante, o outro do lado não pode ser recessivo. Então, já excluo essa possibilidade aqui. Tá? Não poderia ser recessivo. Que a gente já excluiu no primeiro caso. O caráter não pode ser recessivo. Eles são iguais. Ou os dois são dominantes, ou os dois são recessivos. Certo? Não há possibilidade de ser um dominante ou recessivo mantendo o mesmo fenótipo. Isso aí não pode. Então, aqui a gente já exclui isso daqui. Ele poderia ser azão-azão ou azão-azinho. Então, foi o que eu disse. Sempre esse ofereceria um gene dominante para um dos filhos. Consequentemente, todos eles teriam que ser dominantes. Então, também é uma possibilidade errada. Qual é que sobra? Os dois indivíduos seriam heterozigotos. Então, é assim que a gente vai estudar a genealogia. Olhou o casal igual, teve um filho diferente, aí o casal igual é dominante e o filho diferente é recessivo. Ah, mas como é que pode um casal dominante? Gente, como é que pode? Se eu considero que esse casal aqui é dominante, esse daqui é recessivo, qual seria o genótipo dele? Azinho, azinho. Tá? De onde é que vinha cada gene recessivo? Um gene recessivo vem da mãe e o outro gene recessivo vem do pai. Tem possibilidade. E aqui, um gene dominante da mãe, por exemplo, e o outro pode ser ou um dominante do pai ou um recessivo do pai. Então, ele poderia ser homozigoto ou heterozigoto. Aqui eu não tenho certeza. Tá? Nesse caso aqui, a gente não pode definir com precisão se o caráter é dominante ou se ele é um caráter recessivo. Certo? Então, não há possibilidade aqui para a gente definir. Mas o que a gente vai coincidir é, olhou a genealogia, como é que eu vou definir se a característica é dominante ou recessiva? Casal igual, filho diferente. O filho diferente é recessivo e o casal igual, ele é dominante e heterozigoto. Então, o exemplo aqui. O heredograma a seguir demonstra a transmissão de um caráter raro na espécie humana determinado por um par de alelos. Um par, a gente está analisando. Representa um caráter dominante ou recessivo. Só isso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer se é dominante ou recessivo e a gente vai montar os genótipos que são possíveis, que é assim que vocês vão tentar interpretar as questões antes de fazer a probabilidade, tá? Antes da gente partir para a probabilidade. A genealogia está aqui, certo? Então, a genealogia bonitinha. Tem um indivíduo normal, dois portador, certo? Tá? Observe aqui um cruzamento, uma filiação, outro cruzamento, outra filiação, outro cruzamento, outra filiação, e aqui um cruzamento. Observe que esse cruzamento aqui já tem duas linhas. Lembra por quê? Pais, irmãos que tiveram filhos, e filhos de irmãos, eles são primos. É um cruzamento consanguíneo, certo? Então, aqui a gente está trabalhando o indivíduo 9 e o indivíduo 10, é um cruzamento consanguíneo que está sendo analisado. E o indivíduo 12? Eu não disse qual era o sexo dele, tá? Eu não reconheço, a gente não reconheceu e não definiu. Então, é sexo não identificado, beleza? Qual é o cruzamento que vocês vão olhar para definir? Pais diferentes não me interessa. Pais iguais, filhos iguais aos pais também não me interessa. Não dá para definir. Pais iguais, filhos iguais, também não dá para definir. Agora, esse dá. Pais iguais e o descendente diferente. Então, o que eles são? Eles são dominantes e o filho é recessivo. Essa vai ser a regra. Olhou para a genealogia, tem que procurar isso.
ou os dois portadores e o filho normal, ou os dois normais e o filho portador. Tem que analisar esse tipo de cruzamento, que é o único que permite você reconhecer se a herança é dominante ou se ela é recessiva. Nesse caso, vai ser uma herança dominante e o indivíduo, uma herança recessiva, e os indivíduos normais seriam dominantes, nesse caso, heterozigotos. Então, vamos ver como é que seria essa resposta daí. Olhei esse primeiro casal, tá? Casalzinho aqui, ó. O indivíduo 9, heterozigoto. O indivíduo 10, desculpa, dominante. E o indivíduo 10 também dominante. E o indivíduo filho, tá? O filho desse casal é recessivo. Agora, qual seria a condição para ele ser recessivo? Um gene vem do pai e o outro gene recessivo vem da mãe. Ou seja, só existem dois indivíduos recessivos nessa genealogia. É o indivíduo 12 e o indivíduo 2. Então, observe bem. Esse indivíduo 2, ele era o único da família portador do caráter recessivo. Ele não transmite, tá, a característica pro filho, mas ele transfere o gene definidor dessa característica. Aí esse gene está presente no indivíduo 4 e está presente também no indivíduo 6. Que passaram esse gene para o seu filho, para sua filha e para o seu filho. E esses dois genes se reencontraram na descendência. Então, quando a gente fala do cruzamento consanguíneo, qual seria o possível problema provocado por casamento entre primos? É que se houver, não é que tenha. Ah, teve cruzamento entre primo, o filho vai nascer doente. Não é nada, não tem nada a ver isso aí. É porque se tiver um caso de problema genético recessivo na família, a chance dele se reencontrar dentro de uma mesma família é muito maior do que entre famílias que são diferentes. Tá? Esse gene pode não estar na outra família. Então, a chance de estar na mesma família ela é maior porque vai sendo passado das gerações e ele pode se reencontrar em algum ponto. Certo? Então, por isso que a gente fala que o cruzamento entre primos ele pode gerar indivíduos com problema. Mas se na família, lembre disso, tá, gente? Se na família tiver uma herança recessiva causadora de um distúrbio. Beleza? Então, como é que eu completaria essa genealogia aqui? Esse casal, então, os indivíduos que são normais, todos eles seriam dominantes. Todos os indivíduos que são portadores são indivíduos recessivos. Agora, em alguns casos, a gente consegue até definir o genótipo dele. Por exemplo, os indivíduos 4, 5 e 6, eu consigo definir que eles são dominantes. Por quê? Porque eles são normais, mas eu consigo definir também que eles são heterozigotos portadores do gene. Por que eu vou conseguir definir que eles são portadores do gene? Então, conclua aí. Os filhos são, a gente definiu nesse cruzamento 9 e 10, que o caráter é recessivo. Pais iguais, filho diferente, filho recessivo. Então, tanto o 12 quanto o 2 são recessivos. A gente, esse é recessivo, esse vai ser dominante. Não pode, tá, gente? Se você definiu que a característica é recessiva para esse, todos que forem portadores, vocês também vão definir que é recessivo. Então, se ele é recessivo, todos os outros são dominantes. Beleza? Esse é dominante, o 4, o 5 e o 6. De onde é que esses filhos, 4, 5 e 6, receberam o gene dominante? Ora, ele só pode ser recebido da mãe. Certo? Receberam o gene da mãe. E o pai ofereceria qual gene para ele? Sempre um gene recessivo. Tá vendo? Todo gene recessivo veio do pai. Por isso que todos os filhos são sabidamente e reconhecidamente heterozigotos. O indivíduo 7, não sei de onde veio, não tem descendente aqui portador, então não dá para saber se ele é heterozigoto ou não. O indivíduo também, 3, não dá para saber. Assim como os indivíduos 8 e o indivíduo 11. Eu não consigo definir se ele é dominante ou heterozigoto ou homozigoto dominante. Certo? Provavelmente esse é homozigoto dominante e esse há possibilidade maior dele ser heterozigoto, quando a gente for analisar o cruzamento. E o indivíduo 12, que a gente já viu, ele é um indivíduo recessivo. Então, esse daqui... coloquei um azinho aqui, professor. Tá errado. Você não pode colocar um azinho porque você não sabe, você não tem certeza do genótipo dele. Você pode calcular a probabilidade, que é o que a gente vai analisar em seguida, tá? Não na aula de hoje, porque não vai dar tempo para não ficar muito longo. Mas depois a gente define como é que eu posso calcular a possibilidade desse daqui ser homozigoto ou dele ser heterozigoto. Qual a possibilidade desse daqui ser homozigoto ou dele ser heterozigoto? A gente pode
calcular isso daí, certo? Bom, e aí, para não ficar muito longo o vídeo, então eu paro aqui, tá, no cruzamento teste, e na aula seguinte, né, no próximo vídeo, aí eu falo do cruzamento teste e das probabilidades e algumas variações da primeira lei de Mendel. Tá, gente? Então, a gente encerra esse vídeo. Agradeço a vocês aí a paciência e tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, até a próxima semana que vem. Tá? Valeu, gente!